Vamos lá, galera, tudo bem? Como estamos? Bem, tema da aula de hoje, Revolução Cubana, tá? A gente vai entender hoje alguns conceitos de que é uma revolução, qual é a importância da Revolução Cubana dentro do cenário da América Latina e também no cenário mundial. Aliás, levando em consideração todo o contexto de uma coisa chamada Guerra Fria, que eu já havia comentado, eu comentei algumas vezes com vocês. É bom a gente levar em consideração alguns aspectos antes de entrar no aspecto de revolução. A gente precisa entender primeiro uma diferença entre revolta e uma outra diferença entre uma coisa chamada revolução. Existe uma diferença muito grande. Revolta é um determinado momento que você quer se opor a uma decisão, ou seja, governamental, de uma situação, e a partir do momento que você se revolta, faz um levante, uma passeata, um grupo de político, enfim, algo que vai mudar aquela situação, e ela é modificada, você volta para o seu padrão normal, ou seja, você volta para onde estava, o que gera nesse conceito aí um conceito de resolvido. Então a revolta teve sucesso ou não, mas se revoltou por alguma coisa. A revolução não. A revolução apresenta um aspecto de mudança total. Então a revolução ela não ganha mais margem de negociação. A revolução agora ela ganha a margem de uma mudança totalmente diferente do que era anteriormente. Então você tem um aspecto de uma mudança. E a partir nesse sentido de Guerra Fria, sentido do mundo bipolarizado, de um lado socialismo soviético, do outro capitalismo norte-americano, é que nós vamos entender hoje, pelo menos os princípios básicos, os conceitos básicos, de uma coisa chamada Revolução Cubana, da ascensão de Che Guevara, por exemplo, uma imagem tão difundida aí, que às vezes as pessoas botam Che Guevara em uma situação que ele mesmo era contrária, enfim. Então hoje você passa, nesse sentido, uma novidade de informação em relação à Revolução Cubana. Bora lá? Primeiro que desde o início do século XX, Cuba era uma espécie de colônia norte-americana, tá? Tanto que Havana, né, Cuba era conhecido como chamada de Miami do Caribe. Então, só para ser uma noção, isso gera, a partir de um momento, de uma não aceitação, mais que a gente vai ver mais à frente, desse poderio norte-americano na ilha, que vai gerar a revolução. Mas no primeiro momento, é só para a gente entender porque Cuba, para se tornar independente, da Espanha, teve uma ajuda norte-americana. E a partir desse momento, né, Cuba tem governos ditatoriais, que a gente vai ver, inclusive um golpe de Estado vai levar esse personagem ao poder, que eu vou começar a falar o nome dele, chama-se Fulgêncio Batista, que durante o seu tempo de governo, ele era muito ligado aos Estados Unidos, ele é fiel aos Estados Unidos, inclusive o golpe que levou ele ao poder teve o apoio norte-americano. O país acaba se tornando, né, um paraíso de contrabando, de narcotráfico e principalmente de corrupção. A cidade era muito diferente do campo. O povo da cidade vivia uma condição financeira muito elevada em relação ao pessoal do campo, que praticamente vivia numa grande miséria. E o que vai acontecer é que nesse cenário de miséria, nesse cenário de vantagens para uma elite, essa elite muito pautada em Fulgêncio Batista e com uma ligação com os Estados Unidos, levando em consideração também a emenda Platt, que dava aos Estados Unidos o direito de explorar financeiramente Cuba, ou seja, Cuba era produtor de dinheiro o tempo todo para os Estados Unidos, era uma colônia do ponto de vista de exploração financeira. Então Cuba vivia sempre com as migalhas, vamos dizer assim, de termo pejorativo, do que vinha dos Estados Unidos. O que vai fazer esse pessoal do campo ter uma oportunidade agora de uma revolta. Na verdade, o campo ficava, inclusive, para o pessoal do campo, era muito leigo em relação a isso. Mas em 1956 surge o que nós chamamos de guerrilha, que foi um levante armado por Fidel Castro e o médico, que é argentino, Ernesto Che Guevara, não é cubano, fez parte da Revolução Cubana, porém era argentino. O que aconteceu? Nesse primeiro momento, esse grupo não teve muito apoio, né? Não teve um grande sucesso. Com o passar do tempo, sim, a gente vai ter aí, inclusive, batalhas chamadas Serra Maestra, né? Que você tem um grupo de
grupo paramilitar de guerrilha contra o governo de Fulgêncio Batista. E aí você faz algumas perguntas do tipo, o que fez a população apoiar esses rebeldes? Primeiro, a miséria, né, e o assistencialismo também que o grupo de Fidel Castro, tá, e de Che Guevara acabava oferecendo a esse povo. E por que os Estados Unidos não tomou um partido inicialmente para isso? Né? Acho que primeiro que não acreditou que a coisa teria sucesso. E quando teve também, eles no fundo, eles viam mais em Fidel do que próprio Fulgêncio Batista uma oportunidade. Só que não vai se concretizar isso não, muito pelo contrário. Fidel vai se opor piamente aos Estados Unidos. Há quem diga que a União Soviética ajudou Fidel Castro. Eu já digo para vocês que não, né? Ela simplesmente ignorou uma revolução ou não. Então, no dia 1º de janeiro, né, ou seja, um réveillon daquele de 59, a ditadura de Fulgêncio Batista, ela cai, não existe mais, ela vai por água abaixo. Imediatamente, né, ele acaba fugindo para os Estados Unidos e Fidel volta, na verdade, agora assumiu o poder. Esse primeiro momento, o regime de Fidel Castro se torna extremamente ditatorial, claro. Ele confiscou bens de grandes proprietários, fez uma redistribuição agrária, que nós chamamos de reforma agrária. Ele teve um grande apoio popular e rompe com os Estados Unidos, mas abre aspas aí para a gente entender o que é esse romper. Durante a Guerra Fria, ou você estava do lado do capitalismo norte-americano, ou você estava do lado do socialismo soviético. Se ele expulsa os Estados Unidos praticamente da ilha, manda os Estados Unidos sair fora da ilha, consegue chegar ao poder, evidentemente ele vai se apoiar no hall, né, de ideologia socialista, não teve para onde sair. Então há uma controvérsia, uns debates do tipo assim, Fidel era socialista, ele não foi obrigado a ser socialista. Então isso paira no ar, mas eu afirmo para vocês que nesse momento se torna um país socialista, comunista, porque a partir do momento de rejeição aos Estados Unidos. E aí o que vai acontecer, que em 61 o presidente Kennedy se torna presidente dos Estados Unidos, a Revolução Cubana incomoda muito, Estados Unidos tenta invadir, né, a Cuba, não tem jeito, a invasão de Cuba norte-americano, o ataque dos Estados Unidos foi um fiasco, não teve sucesso, e aí Cuba, de fato, agora se abraçou no comunismo. Falou, os caras me atacaram, eles são capitalistas, agora eu me abraço, de fato, no comunismo. Ou seja, essas tropas que tentaram invadir Cuba foram derrotadas e não sobrou uma outra oportunidade dos Estados Unidos a não criar um embargo econômico à ilha de Cuba. Ou seja, a ideia era estrangular, acabar com a economia cubana. E o que aconteceu é o seguinte, todos os países, né, que de alguma forma negociavam com Cuba, começa a se afastar, mediante as represálias norte-americanas que faz o embargo econômico. E aí vai gerar um problema, porque durante essa separação, aí a União Soviética tomou partido e começou a ajudar Cuba financeiramente, e aí vai dar um problema. Esse auxílio econômico, ele vem junto também do auxílio militar. Naquele contexto de Guerra Fria, era preciso conseguir um aliado. E nada mais justo da União Soviética conseguir Cuba, que ficava a 120 quilômetros dos Estados Unidos, por exemplo. Então Cuba viu ali uma oportunidade e falou, peraí, a gente está no meio de uma Guerra Fria, se eu conquisto Cuba, eu apoio financeiramente Cuba e militarmente Cuba, eu a partir desse momento também agora eu ameaço os Estados Unidos. E aí surge que nós conhecemos em 62 a chamada crise dos mísseis, onde a União Soviética implanta uma estação de lançamento de mísseis nucleares em Cuba, e esses mísseis voltados para a direção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também ficou atrás, colocam mísseis nucleares na Turquia, e de alguma forma foi o período mais tenso da Guerra Fria, porque esse momento, aquela história de eu botar uma arma na sua cabeça e você na minha, é um momento de ameaça a Cuba com os mísseis soviéticos voltados para os Estados Unidos na Turquia virado para a União Soviética. Então você vai ter aí todo mundo com medo da tal da Terceira Guerra Mundial, a diplomacia não conseguia mais, que diplomacia, negociação pacífica,
E aí o que vai acontecer é que isso só é resolvido quando a União Soviética dá um passo atrás e retira esses mísseis. O que vai acontecer é o seguinte: Fidel não gostou dessa tirada dos mísseis e de alguma forma acaba esfriando um pouco esse ímpeto de Cuba, né, junto à União Soviética. E aí nós temos também um camarada que foi Che Guevara, que eu vou deixar também um vídeo para vocês de apoio, mas que o cara nos anos 60 começa a avantajar, digamos assim, o restante da América toda a ideia do comunismo, e ele se torna o maior inimigo norte-americano. Por isso que quando Jânio Quadros condecora o Ernesto Che Guevara aqui no Brasil com a medalha Cruzeiro do Sul, que é a maior honraria que o Brasil podia oferecer a alguém, vamos colocar que se fosse um Nobel brasileiro, um Oscar brasileiro a alguém, os Estados Unidos simplesmente se revoltou por conta desse peso do Ernesto Che Guevara. E aí eu já deixo para vocês um vídeo aqui de biografia para ele, para a gente você entender muito de Che Guevara, de Fidel, de Revolução Cubana também, para complementar a minha fala. Tá bom, queridos? É basicamente a fase introdutória, tem uma apostila aí para vocês se deleitar mais. Eu vou dar as orientações de trabalho, quando for que tiver que fazer direitinho, por aí para vocês poderem realizar. Tá bom? Beijos, até a próxima aula. Não deixem de assistir os vídeos que eu vou deixar de apoio também.